Oi, ok. Olá, boa tarde, muito bem-vindo ao nosso webinário sobre um desafio. Nós vamos aqui tratar de simplesmente energia solar e água limpa. Nossa, que fusão interessante, que fusão rica. E sobre esse desafio, nós hoje vamos ter aqui o nosso amigo Alberto Lima, convidado de fora, convidado do CISAR, lá do Ceará. O Alberto trabalha em Sobral, no Ceará, e vai nos ajudar. Ele hoje está em Fortaleza, numa capacitação. O nosso amigo Alberto está nos falando, contribuindo com a experiência dele, fazendo essa fusão maravilhosa de energia solar com água limpa. Nossa, que missão linda. Obrigada, Alberto. Bem-vindo ao UF. Bem-vindo nos visitar aqui na nossa casa. Estamos aí conosco também o Anderson Rodrigues, que é monitor aqui no departamento da UF, de Design e Tecnologia, e trabalha também bastante, está começando a trabalhar em pesquisa na área de saneamento rural, que é um novo desafio. Ele que é um eletrotécnico e é um estudante de engenharia elétrica, então ele está vendo nisso grandes aplicações dos conhecimentos que ele está adquirindo. Temos aqui a Camila de Abril Correia, que é engenheira de recursos hídricos e meio ambiente, e com uma atividade profissional forte na área de sustentabilidade. Então, é alguém que vai trazer para a gente também aí algumas perguntas, algumas contribuições do nosso universo de alunos e do universo que está entrando em contato com ela propriamente. Então, junto conosco, e eu agradeço muito também, o Núcleo de Mídia da Escola de Engenharia, que nos apoia nesse processo, nos dá um apoio técnico maravilhoso. Sem eles, a gente também não conseguiria fazer nada. Queria ver aí o Anderson, dar uma olhada aí no YouTube. Eu queria que as pessoas, por favor, me contem de onde falam, de onde estão, de onde temos pessoas que estão aí no YouTube. E, por favor, coloque aí de que cidade você está, de que estado você está, para entrar aí nesse nosso diálogo. Sempre lembrando que alguns alunos vão mandar perguntas direto para o Anderson e para a Camila, mas também recebemos perguntas pelo YouTube, para onde isso está sendo transmitido automaticamente, imediatamente, ao vivo, e essas perguntas vão nos ser trazidas aí pelo Anderson e pela Camila. Então, por favor, gostaria de saber de onde falam e também estejam muito à vontade para agregar suas perguntas, e está aqui um monte de gente interessado em trazer essas informações e escutar, ver um pouquinho das contribuições de vocês também, para a gente finalmente. E qual que é o nosso objetivo? Eu queria dizer para vocês de que universo nós estamos falando, né? Isso a gente tem que botar muito em mente. O Brasil é uma coisa gigantesca. E nós temos tanto áreas urbanas, onde tem uma concentração maior de pessoas. Eu estou aqui falando de Niterói, cidade colada à cidade do Rio de Janeiro, onde eu estou falando da Universidade Federal Fluminense, e nós temos uma população urbana grande, razoável. Estou aqui numa zona metropolitana grande. O Roberto também está hoje em Fortaleza, uma zona metropolitana grande, uma área densamente urbanizada. Entretanto, esse país também tem comunidades e vilas, povoados, pequenas urbanizações afastadas dos grandes centros urbanos, que nós chamamos basicamente de zona rural, comunidades em zona rural ou comunidades isoladas. Isso se aplica em todas aquelas pequenos agrupamentos de casas, que pode ter 200 casas, 100 casas, 1.500 casas, mas que são agrupadas de alguma forma, não tão densamente, mas estão ali juntas,
mas estão desconectadas dos grandes centros urbanos. Então, ele não tem uma grande estação de tratamento de água, uma grande adutora para chamar de sua, e para trazer essa água. E a maioria deles... E aí, como faz para que essas pessoas tenham acesso a uma água tratada, segura, de qualidade, como prediz o ODS 6, né? Que não deixar ninguém para trás. Como a gente faz para não deixar essas pessoas para trás? Bom, no Brasil, desde os anos 80, naquela época se instalou um projeto nacional de saneamento rural que sugeriu que, nesses casos que você não tinha como fazer prestação de serviço por uma grande empresa que pudesse abaixar isso e abastecer essas comunidades, porque não tinha como levar uma adutora até lá, elas estavam muito isoladas, muito longe, e que isso, para esse serviço funcionar, se utilizasse a liderança da associação comunitária naquele local. Então, durante muitos anos, ao longo de todos esses anos, dos anos 80, final dos anos 80 para hoje, vêm sendo instaladas pequenos sistemas de abastecimento de água isolados, só naquela comunidade. Um poço profundo ou mesmo uma captação superficial que atenda exclusivamente aquela comunidade. Essa é uma realidade não só de comunidades rurais isoladas, mas também, se a gente pensar nos condomínios de casas em Maricá, que muitos também foram abastecidos dessa forma, de uma forma isolada de uma rede, porque não tinha uma rede grande que passasse na porta desse condomínio. Então, no Brasil, foi sendo instalados, não só no Brasil, eu tenho que dizer para vocês que esse mesmo modelo de pequenos sistemas geridos pela associação de moradores, e no caso de Maricá, por um condomínio, vem sendo instalados no mundo inteiro. A gente lê artigos falando do Paraguai. O Paraguai eu já visitei alguns sistemas comunitários grandes, inclusive, geridos pela Associação de Moradores. Eu também já visitei vários. No Peru, o Peru estima-se que haja entre 40 mil e 80 mil desses pequenos sistemas, que é uma quantidade muito grande. Bolívia, Honduras, eu assisti uma apresentação agora, semana passada, Nicarágua, América Central inteira, a África inteira tem sistemas de pequeno porte, uns com mais complexidade, outros com menos complexidade. Li esses dias um artigo sobre a Irlanda. Engraçado que eles relataram a mesma coisa que a gente relata aqui em alguns casos. E isso vem sendo instalado pelo mundo todo. Só que essa associação sozinha, no Brasil, eu conheço pessoalmente, pelo menos, o Espírito Santo, que tem um programa estadual regular, implantando esses pequenos sistemas nas comunidades rurais. O Ceará, sim, eu já visitei vários. Visitei muitos, viu, Alberto? Só não fui no seu ainda, mas já fui a muitos. E também na Bahia, também tem, em Pernambuco, em todos, o Paraná tem. Então, assim, em muitos estados brasileiros se adotou esse sistema de construir com a liderança da comunidade, da associação comunitária. Isso apostou muito no associativismo, e esses sistemas que a gente chama de sistemas de abastecimento de água, que a gente chama tecnicamente, aí por um nome reduzido, o que é? Bom, na maioria deles, vai ser um poço profundo, que pode estar aí, Alberto, me corrija, pode estar a poucos metros, pode estar a 100 metros de profundidade, não pode? A média, né? 70, mas às vezes ultrapassa os 100 metros. Às vezes então, você imagina o que é buscar uma água a 70 metros de profundidade, que ele está me dando uma média.
Essa água tem que ser captada lá, pode ser captada também do manancial superficial, e vamos combinar que na nossa zona de semiárido não está sobrando manancial superficial, é difícil, e pode ser captada ali, e essa água precisa ser tratada. Por quê? Ela vai vir, se ela vier do manancial superficial, ela pode ter contaminação. Nossos rios, infelizmente, têm sido muito poluídos, mas também, se ela vier de um poço profundo, ela pode ter, além de contaminação eventual, porque o manancial subterrâneo também contamina, e quando contamina é muito difícil de descontaminar, mas ela pode ter sal, ferro e outros elementos que precisam ser retirados dessa água que vai ser apresentada. Essa água tem que chegar para a comunidade livre de qualquer contaminação que possa promover doenças. Então, existe toda uma série de análises que precisam ser feitas e tem que atender a regulamentação do Ministério da Saúde para atendimento com segurança a consumo humano. Então, essa água é uma água especial, ela tem que ser clorada, ela tem que ser filtrada, ela tem que ser tratada. Não só tratada, como distribuída naquela comunidade. Então, tem que ter rede de distribuição, tubulação. Isso envolve, sim, uma série de despesas. Consertar vazamentos, consertar bomba quando ela tem problemas, e uma série de gestões. Quem paga para manter esse sistema? Ele tem que ser autossustentável, porque não faz milagre. E quem banca isso? A própria associação comunitária, juntamente aos usuários que são seus associados. Então, é um sistema normalmente isolado de um grande centro, e embora ele tem que ser autossustentável e tem que ser autogerido. Para que isso possa funcionar melhor, o Ceará e também a Bahia deu esse passo primeiro com a organização das centrais, mas no caso do Ceará, eles aproveitaram a experiência anterior que foi feita lá na Bahia com as centrais e criaram um sistema extremamente interessante, onde eles dividiram o estado todo em regiões hidrográficas e criaram 8 núcleos, um para cada uma dessas regiões hidrográficas. São 8 CISARs, Sistema Integrado de Saneamento Rural. É esse o nome? Saneamento Rural, isso. E criaram um modelo que ajudasse a gerir isso, porque já não estava dando tão certo, ou já estava difícil para a associação de moradores dar conta de resolver a gestão no longo prazo. Porque lá para Santa começa a ter que ter muita coisa para fazer nesse sistema, como qualquer carro que deixa de ser 0 quilômetro. Então, esse modelo que foi estabelecido no Ceará criou núcleos que nós chamamos de CISAR, e no Ceará tem vários, todos divididos por região hidrográfica, onde a gente vai ter aí a gestão dessas comunidades. No Ceará, hoje, ele começa, o primeiro CISAR que foi criado com esse núcleo, onde eles trabalham administrativo, social e técnico, trabalham de forma integrada, porque não tem como trabalhar com comunidades rurais sem uma ação forte do social, e também precisamos de uma ação da técnica, para cada vez buscar novas soluções, técnicas mais apuradas e fazer a operação e manutenção desses sistemas. E também o administrativo para dar conta de gerir isso tudo. Hoje, Alberto, quantas localidades são atendidas hoje no Ceará? Você tem esse número? No Ceará, localidades, não. Anderson, você tem esse número e quantas localidades são atendidas hoje? Eu tenho aqui na nossa unidade, que é a CISABAC. Olha, tem
na planilha que eu tenho aqui, são 2.347 localidades atendidas no Ceará inteiro. Não é pouca coisa, não, gente. É muita coisa para dar conta. E para dar conta com sucesso, porque a Associação de Moradores está ali colada, acompanhando esse trabalho. Se falta água, eles têm um prazo. Qual é o prazo para repor em operacional o sistema? Se for quebra, a corretiva é 24 horas. 24 horas. A comunidade pode estar lá longe, com estrada carroçável, eles têm 24 horas para essa comunidade voltar ao sistema funcionar e estar com a água nas suas torneiras das suas casas. Nós estamos falando de uma instalação domiciliar. Então, tem 171 municípios no total envolvidos, 2.347 localidades, 285 mil ligações de água, quer dizer, a ligação de água vocês sabem, né? É onde tem aquele hidrômetro que entra na sua casa, que gera conta. Então, ligações, cada casa é uma ligação de água. Se for um edifício, é uma ligação só para todas as economias. Mas edifício não tem na zona rural. Então, cada casinha tem 285 mil, atendendo a uma população de 1 milhão de pessoas no estado do Ceará que não vivem nos grandes centros. Gente, para atender 1 milhão de pessoas disperso na zona rural, em pequenas comunidades, é muita gente para juntar 1 milhão. Não é como aqui no Rio, que a gente anda um pouquinho enquanto 1 milhão. Mas no jogo do Flamengo já tem metade. Então, é uma situação que é um atendimento espaçado geograficamente, e isso torna tudo muito mais complicado, e um atendimento de qualidade, porque às vezes nem aqui em Niterói, quando falta água, a gente consegue vê-la 24 horas. Mas eles têm um prazo que eles têm que atender. E tem uma associação de moradores colada e participando do processo. E aí é o outro lance muito interessante do modelo do CISAR, que ele tem uma associação de moradores envolvida no processo. Então, em cada CISAR, eles têm uma diretoria onde tem membros eleitos pelas associações de moradores. As associações elegem pessoas para participar da diretoria do CISAR, que, na verdade, trabalha associado a todas as associações de moradores que estão em todas essas comunidades. Então, ele tem aí, isso é uma gestão compartilhada entre o CISAR e as associações de moradores, e eles, então, vão trabalhar esse modelo. Eu sei, soube aqui que o CISAR do Ceará, o CISAR de Sobral, ele foi criado em 2001, é logo do primeiro, não, né? Foi em 1996. Em janeiro o primeiro. De está aqui. O primeiro, depois é que replicou em 2001 o 7, né? 96 foi o de Sobral, foi o primeiro. Então, é o mais antigo, mais amadurecido. Também já deu tempo de produzir mais alternativas tecnológicas de gestão, de interação com essas comunidades. E o de Sobral, quanto nós temos aí em... Esse modelo, ele vai usar, é muito interessante, porque ele tem a associação de moradores articulada com esse núcleo do CISAR, porque ela tem representantes na diretoria e que vão estabelecer as metas e princípios que eles vão atuar. Além disso, esse modelo, ele vai ter, então ele vai poder gerenciar isso, mandar técnicos olhar, fazer manutenção preventiva e uma série de soluções que o Alberto, eu já soube que criou várias aí, hein, Alberto? Soube que você é muito inventivo, você criou várias soluções, porque a cada dia é um desafio novo. Novas tecnologias têm que ser implementadas, e sempre pensando que nós estamos trabalhando para a gestão de sistemas que não estão todos concentrados num lugar só. Ele tem que botar o pé na estrada ali, né? O pessoal CISAR, por sinal, vive naquelas estradas de terra, carroçáveis, para poder atender essas comunidades.
e eles vão usar diferentes tecnologias, filtro lento, floco de decantação, filtração direta, ascendente, descendente, dupla filtração, usa geradores de ozônio, de cloro, porque ele tem que abastecer com cloro lá longe da cidade de Fortaleza, isso tem que chegar lá, e muitas vezes eles usam um gerador de cloro que gera o cloro a partir do sal de cozinha, que isso ele consegue achar com mais facilidade, lagoas de decantação, zeólitas, para eliminar cor e turbidez, enfim, ele vai ter todo um processo para que essa água chegue à casa e à torneira das pessoas com segurança, regularidade e sustentável, a um custo viável para essa comunidade poder ser atendida. E nós vamos falar aqui agora de umas experiências que o Alberto desenvolveu, e aí eu queria que ele falasse um pouquinho sobre o Sobral e todas essas... Imagina, Sobral está atendendo quantas comunidades hoje? Hoje são 251. Bastante gente, hein? Uma população de 197 mil habitantes, e tudo fora hoje, do centro. Hoje, a gente atualizando, a gente já está com 54.885 ligações. É muita ligação para gerir a partir do CISAR. E 193 associações filiadas. E quem se filia ao CISAR é a Associação de Moradores. Ela é que é a dona do jogo, e ela que diz, eu quero o CISAR na minha comunidade, eu quero que o CISAR opere o meu sistema aqui, e sabe, inclusive, essa comunidade também escolhe um voluntário da sua comunidade para atuar ali, ajudar na operação local ali desse sistema, né? Um voluntário da comunidade, escolhido pela Associação de Moradores, com alguma ajuda de custo estabelecido pela Associação de Moradores e pago por ela. Então, a Associação de Moradores está junto aí o tempo inteiro. E o que mais que você conta para a gente, Alberto? E conte as suas inovações mais recentes, estamos loucos para conhecer. Pronto, boa noite. E obrigado aí pelo conhecimento grande de CISAR. Rapaz, eu estudo isso tem bem uns 12 anos. Eu já rodei muito no do Ceará com o Helder. Estendendo o convite, né, para nos visitar, Sobral, já que você não conhece. Muito obrigada. A última experiência que a gente teve foi as usinas solares, né? A usina solar. Uhum. Isso a gente... por que surgiu a usina solar em sistema de abastecimento de água? Porque a conta de água, nosso modelo hoje, a gente incorporou a energia na conta de água. Sim, eu preciso adicionar uma coisa. Originalmente, ou normalmente, toda associação comunitária, ela sabe o quanto ela gasta com energia, e se você coloca uma bomba para buscar uma água que está 70 metros lá embaixo, eles usam uma bomba caneta, que faz esse papel quando é poço profundo, e a comunidade sabe o quanto custa a gestão do sistema, isso é uma governança que muitos lugares não têm, a comunidade rural, com a gestão comunitária, ela sabe quanto custa gerir essa água, consertar vazamentos, cuidar dessa água, e quanto custa a conta de energia elétrica, vem separado para ela. E isso estava muito complicado, não é, Alberto? Isso. Algumas comunidades era muito cara a energia elétrica, por conta da distância de onde estava a água. Como é que era formada essa conta, essa tarifa? Tarifa de água, energia, que é da bomba, né, que bombeia até o reservatório, a taxa administrativa, que é aquela que fica para a associação, e o valor do operador, que é escolhido pela comunidade, e o valor também é negociado lá em reunião com a comunidade. Então, eram esses 4 valores. Qual era o que estava impactando a questão dessa tarifa? Era a energia, porque ela ficou cara. E aí, para a gente resolver esse problema,
eu fiz um estudo de impacto, peguei todas as localidades, hoje, somando todos os consumos, hoje até 2023, são 289 mil quilowatts, que é o que a gente consome, para abastecer essas quase 55 mil famílias, e a gente transformou isso em sumo. E mesmo assim, ela ficaria, no caso, porque eu tive que escolher, no caso, para ficar bem claro, assim, foi um trabalho de gestores, né, do administrativo, social, porque o social também foi importante na composição dessa ideia, e o administrativo, porque eu apresentei o estudo, o administrativo foi procurar os financiamentos, o banco, né, e o social depois para fazer as reuniões, explicar. Antes, a gente estava pensando em fazer isso individual, para cada sistema, cada associação, montaria um parque, mas aí só ia beneficiar aquela comunidade, né? Então, a gente não achou muito interessante nesse formato. Por isso que a gente juntou esse consumo e transformou isso em sumo e foi para dentro da tarifa. Transformando isso dentro da tarifa, aí a gente começou a trabalhar os parques, né? Os financiamentos dos parques. O primeiro veio, eu chamo de Usina Campo Novo. Ela tem a unidade dela, a unidade geradora e mais algumas de rateios. O que é a unidade de rateio? Rateios são outros consumos, outras localidades próximas, né? A gente pega o consumo para abater nessa usina que a gente instalou. E depois, na sequência, veio a do Trapiá, depois veio a do Taquara, que é a maior, são 18 mil quilowatts que ela produz. O sistema lá de Taquara, a gente transformou ele num mini malha d'água, né? Ele abastece mais 12 localidades. E hoje com essa ampliação dessas comunidades, ele está consumindo dessa usina 12 mil quilowatts, né? Ficando 5 para as unidades de rateio. Mas ele tem capacidade para a gente até duplicar, né? Dependendo do recurso, do financiamento, porque... E a última que a gente entrou em operação foi da feitoria. Então, hoje são 4 usinas que a gente tem, já produzindo 40 mil quilowatts. Então, de 286 que a gente produz de todas as comunidades, abatendo isso em 40, já fica só 249. Qual é a ideia? A gente chegar a ir reduzindo esse consumo. Para que, quando terminar o financiamento, esse valor abatido, né, na conta de energia, vai para diminuir a conta, né? A conta no final, ou então não impactar no aumento dela anual, né? Porque todo ano tem um reajuste através de assembleia. E é tanto que essas 4 usinas já foi um impacto positivo no reajuste desse ano, né? Que a gente só aplicou só 1,24 na tarifa. Hoje a nossa tarifa é 24,42, e já inclui energia. Então, é uma das mais baixas, se for juntar os outros CISAR, porque a gente inclui energia dentro. E alguns CISAR ainda estão... Essa tarifa 24,92 é por ligação? É 42, por ligação, até 10 metros cúbicos. Então, uma família que viva nessas comunidades, né, que não são poucas, que gaste até 10 metros cúbicos por mês, é isso? Isso. É isso? Ele paga quanto? 24,42 centavos. Porque ele já está economizando a energia que ele precisaria estar no sistema. Isso. Aí,
Nossa, maravilhoso. Junto a isso, aí tem a tarifa do operador, né, que a comunidade escolhe, e a administrativa. Mas fica em torno, em média, R$ 30. Então, R$ 30 você tem 10 metros cúbicos já, e não tem essa variação, porque a energia Porque a ela é energia tem a inclusa. bandeira vermelha, tem a coisa, e Isso. aí com esse Agora tem a bandeira abatimento, vermelha. Isso. interessante. Agora, você então reduz com a implantação desses parques solares, que você depois vai mostrar para a gente, você economiza essa energia que você coloca no sistema de energia elétrica do Estado e retorna como crédito para bater no custo dessas associações, ela distribui pelo CISAR de Sobral todo, pela bacia de você, a área toda de atuação de vocês? Sim, a ideia é exatamente formar essas usinas para que todos sejam beneficiados Mas ainda nesse não é formato. suficiente para todos, porque tem. Não, eu ainda preciso de mais investimentos. Entendi. Sim. Hoje vocês estão remunerando, pagando o que foi investido na construção desses parques. Isso. Também, além da economia de energia. Quer dizer, no futuro, vocês vão ter uma economia maior. Isso. Me Parte diz. da arrecadação de energia vai para o financiamento, né? Sim, para retornar, para pagar o Para financiamento. retornar. Lembrando, pessoal, que a operação e manutenção desses sistemas de abastecimento de água é 100% sustentado pela contribuição dos usuários que estão aí articulados com sua associação de moradores. Não é isso? Isso. 100% da operação e manutenção. Então, o que o Alberto fez com o CISAR de Sobral, e que atende aí uma área grande, ele foi exatamente buscar uma forma de resolver o problema do elevado consumo de energia elétrica que todo sistema de abastecimento de água tem. É um consumo bastante importante, normalmente, mesmo aqui na zona urbana, nossa captação também é longe, e nas zonas rurais, com cada sisteminha, isso fica mais pronunciado por conta da profundidade do lençol d'água em muitos casos. Agora, Alberto, vou te fazer uma perguntinha de prova. Eu vi alguns sistemas que imagina uma tela de energia solar só para aquela bomba. Fica muito ruim de operar isso? Você fica com muitos pequenos placas para fazer a manutenção de tudo de uma vez? No caso de sistema de abastecimento de água, ele é inviável, né? Ela é apropriada para pequenos produtores, né? Porque ela só vai, são vazões pequenas, né? São vazões pequenas e ela só tem, nesse caso aí dessas bombas que é alimentada por placa, ela tem só um período que ela chega a 100%, né? E nos outros períodos, por exemplo, de manhã até 10 horas, 11 horas, ela só funciona 60%, 70%, 80%. Então, para um sistema de abastecimento de água, que a gente precisa de uma vazão constante, ele não é interessante. Você acabou de dizer uma outra condição importante. As pessoas bebem água o dia inteiro e a casa delas precisa estar aduzida 24 horas por dia, né? E alguns O casos, sol, nossa, a gente embora o não tem Ceará tenha um vazão. sol para cada um, ele só funciona de dia. Então, você tem que ter um sistema que consiga resolver essa questão. Vocês usam bateria, não? Não, a gente Alberto, fornece você gostaria de para. começar a sua apresentação, o seu slide? Pode ser. Anderson, manda ver o slide do Alberto, por favor. Pode ir falando, Alberto. Você está vendo? Hoje
nós temos 2 unidades, né? A gente dividiu. A unidade do Acaraú, nós está com 19.379 e o de Sobral com 35.506 ligações. A gente dividiu para melhor atender as comunidades. Pode ir passando, Anderson. A primeira experiência com a usina, a primeira experiência foi a unidade de Sobral, que, no caso, a gente rateia para a unidade do Acaraú, certo? Aí, não sei se vai dar para enxergar aí a evolução das contas, né? O que era antes. Aí você pode passar mais um slide aí, Anderson. Pronto, aqui está a evolução, tá a economia que foi gerada, né? Em torno de 60%, 65%. Hoje, essa usina já precisa ser ampliada, porque a gente está em reforma e, com certeza, vai aumentar o consumo e precisa da gente Essa fazer essa ampliação usina, dessa usina. Da sede. Ele está no telhado da unidade que faz da localização física da unidade de gestão do CISAR, é isso? Isso, essa foi a primeira. Com ela foi que houve esse pensamento de estender para o sistema de manutenção, sistema de abastecimento de água. Aí foi o estudo que eu fiz por município, né, pegando toda a potência de equipamento, e também peguei as tarifas da operadora, da Enel, né, da Enel, e para comparar se o meu equipamento estava trabalhando conforme a especificação da potência. Lógico que aí eu consegui identificar muitos problemas, quer dizer, o motor estava gastando mais energia do que o necessário, aí outras era a adutora que estava subdimensionada, né? Não estava atendendo para aquela vazão, então a gente foi fazendo essas correções em relação a dimensionamento de motores. Então eu fiz isso por município, porque ficou mais fácil, né? Para chegar àquele consumo de 289 mil, que é a média. Pode passar, Anderson. Aqui é o resumo todinho, né? Comparando a tarifa, né? A conta de energia com o equipamento, e muitos dos casos houve esse equilíbrio, que é para a gente partir para outra etapa, que era transformar esses valores numa porcentagem que não esticasse muito, que não alterasse muito a tarifa. Então, ela ficou em média de 40% em cima da tarifa que já existia. Então, hoje, a gente paga de energia em cima da tarifa que existia, 40% para energia. Aqui foi uma experiência de Jijoca, que a gente fez a primeira aplicação nesse município, inserindo a energia dentro da tarifa de água, que a gente teve um retorno muito bom pela comunidade, que depois a gente passou para o conselho aprovou e a gente colocou isso em assembleia para estender para as outras localidades. Pode passar. Aqui, não sei se vai dar para ver, mas se o Anderson puder me ajudar, a usina de Campo Novo foi o primeiro investimento. Esse investimento de Campo Novo, no financiamento, a gente já conseguiu quitar antes do prazo. Aí tem agora do Trapiá, a da feitoria, e o do Taquara, porque o Taquara, pode passar aí, Anderson? Pode passar. Pronto. Essa usina do Taquara, que é de 18, a gente começou com ela como se fosse um aluguel, mas depois de 2 anos poderia comprar. Então, com 1 ano, a gente achou melhor fazer a aquisição dessa usina. Então, foi um investimento de R$600 mil, que é financiado, que a gente ainda está no financiamento dessa usina.
que essa aí ela foi preparada para ser duplicada. Se eu quiser botar 36 mil quilowatts nela, a gente tem como fazer isso. Alberto, deixa eu fazer uma pergunta, aproveitando essa foto que tem aí. Você falou que ela foi montada como se fosse um aluguel, é isso? Existe Isso. essa. Um aluno na aula passada me falou que existe essa possibilidade, né, de fazer, montar isso como se fosse um aluguel. Agora, esse terreno, ele está juntinho aí do sistema de Da tratamento ETA. de água, da ETA, né? Estação de Isso. tratamento de água. Isso. E ele está aí pertinho. Esse terreno faz parte da ETA, não? Não, a gente conseguiu depois, através lá do secretário, junto ao DENOPS. Ah, entendi. Então, você aproveita a sua instalação física da ETA, que aí você Isso. já tem ali um atendimento técnico para a ETA, e esse mesmo profissional vai ver como é que está, acompanha o processo de geração, as condições físicas do parque eólico, do parque de energia solar, isso tudo, é isso? Isso. Todas as usinas, a gente procura uma estação de tratamento, porque ela tem que ter um transformador, né? Tem que ter uma unidade de geradora. Então, a gente faz esse trabalho estratégico antes de instalar a usina. Pode passar, Anderson, não sei se tem mais alguma coisa. Bom, aqui são alguns dados dela, de 2023, né? A produção dela e as unidades de rateio. Quando a gente colocou essas unidades de rateio nessa usina, a gente não tinha ainda essa malha d'água, né? Não existia essa localidade interligada a esse sistema. Com com o abastecimento dessa ETA atendendo mais 12 localidades, alguns rateios dessa aí a gente vai transferir para as comunidades que realmente ela está sendo abastecida. Deixa eu explicar um pouquinho, então, porque nem todo mundo aqui entende o que é esse mundo do rural. Nós temos participantes de todo jeito, toda formação aqui. Então, normalmente, você vai ter uma estaçãozinha de tratamento, onde você tem uma comunidade um pouco aí que solicitou, se candidatou num processo para instalar um sistema de abastecimento lá, fez uma interação com o próprio CISAR e tem essa estação funcionando. Em algum momento, ocorre o que você chama de rateio, que algumas comunidades no entorno, próximas, que na ideia do Estado de não deixar ninguém para trás, começa a fazer uma extensão dessa estação de tratamento para abastecer também a comunidadezinha mais próxima, vai abastecer uma comunidade um pouco maior, já atende as comunidades que estão no caminho, e vai aumentando esse atendimento a partir dessa estação de tratamento central, que às vezes vai engordando, para poder atender essas pequenas. Então, quando vocês pensaram na unidade geradora, ainda não tinha esse atendimento com essas outras comunidades mais dentro dessa malha no entorno. Nessa estação, não tinha. E aí, na medida que foi atendendo, teve que trabalhar para eles também terem uma redução de custo. É isso? Como é que funciona o rateio? Como é que funciona? Um exemplo, eu pego 4 comunidades que consumo, só um exemplo, 100 kW cada. 100 kW cada. Então, dá 400. Eu tenho a minha unidade de geradora, 500 watts. Então, 500 com 400 dá 900. Então, eu vou procurar uma estação, uma usina, de 900 quilowatts, aplico 15%, né, porque tem a variação, a bomba pode trabalhar mais ou trabalhar menos. Então, se eu aplicar 15 de 900, vai dar
um exemplo aqui, 1.200 quilowatts. Pronto. Esses 1.200 quilowatts é que vai corresponder à minha usina. Por isso que existe, a gente coloca o rateio, mas dentro de um cálculo que foi feito antes. Deu para entender? Não sei se deu para entender dessa forma. Então, essa usina aí, por que ela pegou muito rateio? Porque na época eu não tinha essas localidades, então tive que desviar esse rateio para outras localidades. Entendi. Para poder você ir atendendo atender pela potência dela, né? Pela potência dela, que foi 18 mil quilowatts. É isso. E o interessante é que, ao fazer essa instalação, você também pôde fazer uma ação de sustentabilidade, fazendo uma revisão dos equipamentos você fez por cada município, para identificar, às vezes, alguma coisa que estava consumindo mais do que o necessário, alguma coisa que não estava rodando muito bem, às vezes uma adução que não estava no volume certo, por conta disso, aumentava o consumo. Quer dizer, você deu uma geral, primeiro, arrumou a casa, para depois trabalhar aí dentro dessa estratégia. E ainda tem muito para ajeitar, ainda não consegui ainda fechar ainda o que está proposto, mas a gente vai conseguir. Tá certo. Tem mais slides aí? Isso aí é só a foto da estação, né, mais próxima. Ela muito bom para que as pessoas possam ver que é uma estaçãozinha pequena que procura atender ali, primeiro para aquela comunidade onde ela foi instalada e depois foi atendendo as comunidades próximas. Hoje ela produz 80 metros cúbicos de água por hora, atende quase 3.000 ligações, mas a capacidade dela pode ser duplicada. Então, tem Já são os sistemas que vão sendo atingindo várias comunidades ali no entorno. E também hoje ela atende 3 municípios: Cariré, Sobral e Mucambo. E que distância isso tem de Sobral? Da sua sede lá em Sobral? Sobral, uns 75 quilômetros. Quer dizer, para poder dar uma assistência lá e ver o que está acontecendo, 75 quilômetros para ir, 75 quilômetros para voltar. Isso. Não é uma operação simples. Mais alguma? A gente tem o apoio do operador, né, em relação à quebra. Ele é o primeiro a detectar o problema. Aquele operador voluntário da associação comunitária, né? Isso. Cada comunidade tem um? Ou tem vários? Cada comunidade tem um. Indicado pela associação de moradores. Às vezes, quando a comunidade é próxima e quando tem apadrinhamento, uma associação apadrinha outra localidade, às vezes a gente aproveita o mesmo operador para fazer a operação dos dois sistemas. Ok. Mais alguma coisa? Aí, Anderson, outros slides? Não, acho que aí é o final. Acabou. Alberto, maravilhoso. Gostei de saber como você geriu isso e também conhecer um pouco mais do CISAR de Sobral, que esse eu visitei pouco. Já tive em vários. Esse modelo de gestão a partir de uma sede em cada área, que é o modelo do CISAR, que permite um investimento mais tecnológico, porque ele trabalha com mais ligações, então o desafio é muito grande, mas eles têm conseguido dar saltos de tecnologia para reduzir o custo para essas comunidades e para poder atender a mais comunidades e melhor. Ele tem sido, eu sei que pelo menos 42 países já foram ao Ceará visitar esse modelo e esse trabalho, e praticamente todos os estados brasileiros já estiveram lá e alguns já estão replicando. Essa experiência que o Alberto está trazendo para a gente já sabe que
os outros CISARs do Ceará já estão se planejando para agir, e em outros estados também. E isso é muito bom, né, Alberto? É uma sensação boa, né? Muito boa. Muito boa. Eu E, também acho, muito lindo. Agora, eu queria perguntar primeiro aí para o Anderson. Anderson, tem alguma pergunta aí para gente? Tá, pergunta minha por enquanto ou pergunta aqui do YouTube? Pode ser minha De primeiro? todos. Perfeito. Eu já tive a honra, né, de conhecer esse trabalho pessoalmente. Conheci algumas usinas, conheci a mente por trás de todo esse projeto, né? As mentes, né, porque partiu de uma necessidade identificada aí pelo Alberto em campo, mas como foi bem falado aqui, o trabalho do CISAR é todo feito em conjunto, né? Então todas as gerências trabalham em conjunto para chegar a determinado fim. E eu tenho uma pergunta, Alberto, para iniciar essa nossa roda de perguntas aqui, que é o seguinte: a gente sabe que o grande desafio, ou um dos grandes desafios para a universalização do acesso à água para esses sistemas é a concepção dos projetos e a operação dessas usinas. Em relação ao processo feito de projeto das empresas contratadas para a instalação dos painéis, esse processo foi acompanhado e assistido por algum ator do CISAR de Sobral? Foi você quem acompanhou esse processo? Foram os técnicos de campo que acompanharam esse processo? Eu gostaria que você explicasse um pouquinho isso para a gente, porque as pessoas que fazem as instalações não necessariamente trabalham no CISAR, né? Eles estão com as suas empresas aí fazendo as instalações, mas eu gostaria de saber se essas pessoas tiveram um suporte para que o olhar deles fossem apurados para o local, para a instalação. assim, Anderson, a gente sabe que nós, usina dessa aí, a gente vai ter um ano, se eu não me engano, é a garantia que o fabricante dá, ele dá o suporte durante esse ano. E depois, ele vai nos garantir um acompanhamento. Na instalação, eu acompanhei. Na questão da instalação, eu fiz o acompanhamento. E tem o Luan, que é o supervisor, que ele faz o acompanhamento da questão da internet, né? Porque todas essas usinas, a gente tem como acompanhar da unidade Sobral. A gente montou um laboratóriozinho com a TV de 32 polegadas, e a gente está esperando só um estagiário para a gente passar ele fazer um curso lá na empresa para saber como é que faz esse acompanhamento diário, porque a gente tem que fazer esse acompanhamento, não é só deixar lá para a Enel fazer o que ela quer, né? A Enel, o que eu falo, é a operadora de energia. Então, vai ter todo esse acompanhamento, certo? Tá, eu achei bastante interessante. Isso já enriquece esse tipo de conhecimento, mas para as pessoas que estão aqui assistindo, né, esse webinário, compreenderem que tudo que é feito dentro do CISAR necessita de um acompanhamento de pessoas que entendem sobre o rural, que entendem sobre o funcionamento do sistema, porque fazer a operação das coisas, né, precisa ser facilitada ou pelo menos tornar tudo de forma possível, uma manutenção possível para o ambiente rural e para o cenário rural. Então, interessante saber que essa instalação, que o projeto e que o pós-obra, né, de instalação das placas foi feito em acompanhamento com um ator que conhece de tudo, né? Vamos dizer assim, que não conhece só do técnico, mas conhece também do social, sabe como essa energia vai impactar na vida das pessoas, sabe qual é a necessidade de um acompanhamento virtual em tempo real dentro do CISAR, né, de como funcionam essas contas. Bastante interessante. Outra pergunta ou vou abrir para outras pessoas? Não sei. Vou fazer mais uma pergunta aqui e depois eu vou abrir para a Camila para ela apresentar a pergunta dos alunos aqui também. Alberto, na experimentação dessa instalação dos painéis, tem alguma projeção de mudança do modelo on-grid para o modelo off-grid?
No caso de, ao invés de vocês estarem necessariamente ligados à rede, vocês absorverem essa energia e armazenarem ela em baterias, por exemplo? Tem alguma projeção de ser feito isso em algum momento? Assim, por enquanto, as baterias ainda são muito caras, né? E a durabilidade delas ainda não é o suficiente para o investimento. Então, a gente, só se vier outra tecnologia aí, o pessoal fala em nióbio, eu não sei, né? Tem que esperar um pouco. Mas eu acredito que com o avançar do tempo, eu acho que é uma opção, né? Ah, show de bola, show de bola. Camila quer apresentar algumas perguntas antes de eu fazer as minhas, porque eu estou cheio de curiosidade aqui para tirar, aproveitando que tem o Alberto aqui presente com a gente lá do Ceará. Precisa visitar. Vamos lá. Existe manutenção preventiva das placas solares? Se sim, qual é a periodicidade, o valor das despesas e se o valor dessa manutenção está considerado na tarifa de água? Sim, existe. Ela é periódica e depende, porque o que é que precisa nela? É só limpeza, né? Só limpar. No caso dessa usina Taquara, que é a maior, e então ela suja muito. Então ela está em torno de 3 em 3 meses. O custo da limpeza dela é em R$ 450. Mas eu já comecei a entrar em contato aqui com o secretário para a gente ir uma reunião com o prefeito, ver se ele consegue uma pavimentação na frente. É só porque os carros passam lá e jogam poeira para as placas, né? Então, é por isso que ela tem esse tempo tão curto de manutenção. Mas o interessante é que eu consigo fazer com a própria comunidade. No caso lá, com o próprio operador, ele contrata lá o pessoal, comprei o equipamento, e eles fazem essa limpeza lá. A usina do Trapiá, da mesma forma, e a da feitoria, como foi lançada agora, entrou em operação agora, a gente não fez esse trabalho ainda por lá. Aí, a próxima pergunta. Em que medida as soluções descentralizadas de purificação de água contribuem para a autonomia e resiliência de comunidades rurais em regiões afetadas por escassez hídrica? Não, que medidas? As Não deu para entender. soluções descentralizadas de purificação de água contribuem para a autonomia e resiliência de comunidades rurais. O que ele está dizendo é exatamente como que essas condições descentralizadas, porque são vários descentralizados, e o que vocês têm conseguido contribuir para a resiliência dessas comunidades. Essas comunidades estão podendo resistir mais às mudanças climáticas, passar pela seca e tudo mais. Isso vem crescendo muito, tem melhorado muito? Melhorou. Uma experiência grande que a gente teve foi a seca de 14, 15, né? E a gente conseguiu Sobral, na unidade de Sobral, Cisabac, a gente só ficou, das localidades que filiadas, a gente só ficou com 2 paradas, uma por opção, né? Porque a gente já tinha encontrado a solução, e a outra porque a gente não teve ajuda do poder público, né, que era só levar uma adutora de Sobral para abastecimento. Mas o resto a gente conseguiu passar a seca, todo mundo com água. O que é um grande avanço, se tratando de Ceará. Foi uma experiência fantástica. Para mim, foi muito gratificante a gente ter conseguido, né? Lógico, com a ajuda dos gestores, porque só o técnico não tem o social, tem o administrativo, que é o administrativo que libera, né, que tem o dinheiro. E aí, a última é se o CISA tem alguma estratégia para adaptar a cobrança das tarifas à realidade socioeconômica da população. Já é. Já é. A nossa tarifa, se você olhar, ela já é social, né? Pelo valor dela, já é social.
Perfeito. Então, eu vou com mais uma pergunta aqui. Tudo bem? Na apresentação que foi feita para nós aqui, foi mostrado inicialmente o estudo feito em relação a cada município, né? Cada município atendido. E na apresentação foi apresentado como planilhas em Excel. Alberto, essas planilhas foram alimentadas de forma sistêmica, através, por exemplo, do sistema que vocês já usam, né? Os dados já estavam lá no sistema, ou vocês fizeram um trabalho de campo para colher esses dados novamente e começar a fazer esse estudo do zero? No caso aí das planilhas, eu tive um pouco mais de trabalho, porque eu peguei cada conta de cada unidade, tive o trabalho de somar os 12 meses, porque o que foi que eu encontrei também? Que eu não encontrava uma média que pudesse sustentar aquele valor. Eu não sei como é que a Eno faz, e de 100%, 80%, 20% a gente não encontra valor. A Eno bota uma média, e então não justificava pelo consumo. Então, isso aí até hoje eu não consegui entender de onde é que ela tirou aqueles números, né? 80% correto, mas 20% tá... E eu comecei a entender isso também. E a minha preocupação em relação à conta e o equipamento era para saber quem é que estava errado nessa história, né? No caso, alguns, o equipamento, a gente estava com o equipamento gastando mais energia do que produzia, né? Outra, a Enel mesmo, ela faz isso aí, e como a conta estava o nome da associação, então ficava muito complicado a associação fazer essa reclamação, de ir, às vezes, no escritório. Por isso que a gente resolveu fazer essa junção, né? Trazer todos para o CNPJ do CISAP, porque aí fica mais fácil. Você vira um cliente grande, né? Um cliente de potencial. Muito interessante, muito interessante. E antes de fazer a outra pergunta, desde já, parabéns por encabeçar esse trabalho mesmo, né? Por ir investigar a necessidade, identificar quais são, né, as oportunidades de melhoria, identificar onde estão as faltas. Poxa, por que essa comunidade aqui está pagando mais caro do que essa? Por que nesse mês deu uma fatura acessível, nesse outro mês não deu uma fatura tão acessível assim? E mesmo sem ter todas as respostas, foi implementada uma atividade visando a diminuição do valor que essas pessoas, né, que as comunidades pagam pelo serviço prestado. E a minha última pergunta é em relação aos investimentos que permitem a instalação dessas placas. Nós sabemos que o sistema de abastecimento, né, de saneamento rural, ele sempre visa diminuir o valor dessa conta, né, para os clientes, para que se torne mais acessível, se torne um valor mais popular, vamos dizer assim. E eu gostaria de saber como se deram, né, para que você detalhe pelo menos um pouco mais, como que ocorreram esses investimentos para que vocês tivessem um recurso para contratar uma empresa para instalar as placas solares. Vocês foram atrás dos financiamentos, foram algumas empresas que chegaram até vocês com esse interesse de investir no rural, como é que foi isso? O financiamento foi um pouco complicado, porque os bancos, infelizmente, não foi... o primeiro financiamento, o Adalto procurou na Caixa, que a gente achou que ia ser fácil, né, porque a gente é cliente há muito tempo, a movimentação é grande, e a gente teve um não lá. Por incrível que pareça, a gente conseguiu através dos bancos particulares, né? E aí, nesse caso, eu fiz o estudo, o Adalto foi atrás do financiamento, entendeu? Então, hoje como a gente já pagou um financiamento, outro, então, assim, os bancos já começam a procurar, menos as estatais, mas os particulares estão com preço bom, estão com juros atrativos até.
Olha que curioso, Gente, né? lembrando uma complementação aí. O CISAR, ele é uma organização não governamental, não é isso, Roberto? Isso, sem fins lucrativos. Que é reunião de associações de moradores, associações comunitárias. Então, na hora que, primeiro, para uma associação comunitária ir lá discutir com a Enel a contas, ela nem teria sozinha, tecnicamente, elementos para discutir. A segunda questão é quando você vai buscar um banco e você é uma reunião de associações comunitárias, o banco já te olha assim, será que você vai pagar? Você vai conseguir pagar? Então, acredito que não deva ter sido fácil nesse primeiro momento, né? Não foi. Não foi. E por mais que vocês tivessem segurança de que esse investimento era viável, ia se pagar, ia trazer o benefício para todas as comunidades, lembrando que a decisão do investimento, a decisão de cumprir um empréstimo, também passa pelo conselho lá das associações, não é isso? Sim, o conselho administrativo do CISAR, né? Isso é bom saber que a gente tem um conselho que é formado pelas comunidades, né? Eles têm todo que ano concordar com fazer o investimento, né? Isso. Mas a gente já apresentou o projeto e eles, né, fez a aprovação do projeto, então estamos caminhando. Isso, é interessante para a gente lembrar que instituição é essa. Para o banco, ele ficou assim, você vai ter como pagar isso? E a decisão de investir veio das associações comunitárias que entenderam o seu estudo, né, as suas perspectivas que se apresentou, e elas, então, o seu conselho de administração, formado com membros das associações, aprovou essa ir à luta, né, Alberto? Ir à luta, com certeza. É isso aí. Anderson, tem mais alguma pergunta aí no YouTube? Então, aqui no YouTube foi feita uma pergunta, só que a nossa querida gerente do social, Ana Paula do Vale, respondeu no próprio YouTube. Ela está aqui presente, além de outros hosts aqui muito queridos para nós, como, por exemplo, Gardênia, também está aqui no YouTube acompanhando. Mas eu vou ler a pergunta para que as outras pessoas aqui, que talvez não estejam também no YouTube, tenham acesso. A Andresa Gonçalves perguntou o seguinte: qualquer comunidade rural pode ser beneficiada pelo CISAR ou existe algum pré-requisito para que ela seja aceita no programa? E aí a Ana Paula respondeu o seguinte: sim, qualquer comunidade pode ser atendida desde que tenha um sistema de abastecimento no padrão rural e ter a partir de 50 famílias. As comunidades com menos de 50 famílias são beneficiadas se estiverem no entorno de outras comunidades já afiliadas ao CISAR, dando viabilidade na gestão. Certo. E é sempre uma iniciativa da comunidade de querer se filiar, né? Ela tem que querer se filiar, né? E inclusive, quando tem financiamento do Estado, ela se candidata, né? Essa presença do associativismo no Ceará ajuda muito desse grupo, isso ajuda muito para esse movimento. Camila, você tem mais alguma pergunta aí? Não. Tá, ok. Acho que a gente já pode encerrar. Alberto, você gostaria de falar mais alguma coisa, complementar, trazer aí mais alguma coisa? Convidar todo mundo que está assistindo, e eu preciso contar para vocês, lembrando que essa apresentação vai ficar gravada no Conexão Engenharia UF, passa um tempinho até o pessoal do mídia ajustar, editar o vídeo, arrumar tudo, e aí isso fica lá disponível. Roberto, se você quiser indicar depois para os seus colegas, eu te mando o link, e você pode, em vez de explicar tudo de novo, pede para ver o vídeo. Tá bem. E lembrando que eu agradeço muito a participação de todos, aí dos nossos alunos, das pessoas de fora que estão aí nos acompanhando, e agradeço enormemente ao Alberto de vir aqui dividir para em aumentar a resiliência com relação às mudanças climáticas para as comunidades do Ceará, especialmente no seu
da sua área, que é toda a bacia hidrográfica. Qual é o nome da bacia? Bacia Coreaú-Acaraú. Coreaú-Acaraú, gente, é a bacia hidrográfica onde eles estão, e são nomes de rios, esses dois nomes. Então, é uma região onde eles atuam e trabalham. E o Ceará é todo dividido, tem CISAR em todas as outras bacias hidrográficas, fazendo um trabalho semelhante, e essa experiência da energia solar já está sendo replicada nos outros CISARs e nos outros estados também. Alberto, você quer apresentar suas palavras finais aí? É só agradecer, né? Agradecer por esse momento, a experiência para mim também. Então, muito obrigado. Eu estava muito preocupado com a questão da internet, mas graças a Deus ela estabilizou. E o Anderson, que já conhece, convidar você, Ana, para nos visitar. Nós precisamos ir lá, né, Camila? Também. E agradecer também o pessoal da GESAC, que deve estar assistindo, né? Que a gente está fazendo a capacitação junto. Agradecer ao Adalto, Ana Paula, né? Por fazer essa gestão tão sólida e bonita do CISABAC. Um abraço e espero vocês em Sobral. Muito obrigada. Até a nossa próxima visita. Nós esperamos você em Niterói. Estamos por aqui, de portas abertas, na Universidade Federal Fluminense. Sempre que você puder aparecer por aqui, será muito bem-vindo. Muito obrigada. Obrigado.